Observe a página inicial do software e os seus ícones. Nesse espaço, nós vamos discutir duas ideias. A ideia da janela algébrica, que vai aparecer aqui à sua esquerda, e a janela de visualização, que na realidade nada mais é do que a visualização geométrica. No centro, à sua direita, a gente tem uma janela que são janelas de preferências, que quando nós vamos traçar alguma coisa na janela de visualização, a gente pode escolher algumas preferências, como eixos, cor, negrito, exibição e tudo mais. Agora vamos observar com mais atenção os ícones que aparecem aqui em cima. Então a gente tem a janela algébrica, janela de visualização, vocês viram que eu desliguei a janela de preferências. Bom, esse primeiro ícone ele nos dá alternativas de mover a figura ou mover um ponto, assim como de fazer a rotação de um ponto. Os demais depois a gente vai conversar. Aí, o segundo nós temos o ponto que é o mais importante aqui, depois a gente vai chamar a atenção para a intersecção e para o ponto médio. Os demais a gente vai trabalhar em outras situações. Aqui a gente tem a reta, que é sempre definida por 2 pontos, de acordo com o axioma de Euclides. Depois segmento, aí a gente tem vetor, que também serão estudados posteriormente em outras atividades. Aqui nós temos as propriedades, que são como determinar reta perpendicular, retas paralelas, lugar geométrico, mediatriz, bissetriz, e as demais vão fazer parte das elaborações geométricas que faremos em outras aulas. Aqui a gente tem um polígono. O primeiro é um polígono qualquer, sempre a partir dos seus pontos. Ele pode ser convexo ou não. Polígono regular e o polígono rígido, quando nós precisamos dele numa construção geométrica. O outro ícone vai trabalhar das circunferências, círculos. Vocês verificam que aqui o site chama de círculo. Na realidade, a gente trabalha a circunferência, depois círculo, o compasso, que é dado dessa forma, e os demais são construções sobre o círculo ou a circunferência. Aqui são os lugares geométricos, elipse, hipérbole, parábola, cônica, definida por alguns pontos. Aqui nós temos as medidas de ângulo, com 2 alternativas, medida de distância de áreas. Aqui, vou chamar a atenção sobre esse aqui, que é importante quando a gente vai trabalhar primeiro com construções geométricas. Aí a gente tem as transformações geométricas, que não é o nosso caso nesse primeiro momento. Também a gente tem o controle deslizante e o texto, que também não é nosso caso. O texto, embora a gente vá poder utilizar um pouco. E aqui movimentação da janela de visualização, ampliação, redução, bem como esconder um objeto, esconder um rótulo e mesmo apagar o que está se fazendo. Vamos fazer uma construção geométrica bastante simples. Para fazer essa construção geométrica, eu vou fechar a janela algébrica, vou fechar os eixos. E aí veja o seguinte, eu quero construir uma reta perpendicular por um ponto dado. Eu vou usar o sistema de construção com régua e compasso, e depois a gente vai comparar a construção direta daqui. Então eu preciso o quê? De um ponto. O ponto, ele está muito extenso, muito espesso, então eu venho aqui, escolho um ponto um pouquinho menos grande. E aí eu venho aqui e marco ponto em algum lugar, tudo bem? Depois eu vou pegar uma reta, fiz um ponto e uma reta, traço uma reta qualquer. Veja, não gostei dessa reta, então eu posso apagar a reta, apagar o ponto, e aí venho aqui e vou pegar uma outra reta, porque aquela não ficou legal. Então eu venho aqui, pego por esse ponto e vou traçar uma reta bem assim. Tenho 2 pontos. Se eu por acaso quiser saber o nome do ponto, e como eu tracei ele primeiro,
eu venho aqui, ele me dá o nome do ponto. Quer dizer, não necessariamente ele vai aqui, eu quero ponto A. E aí eu vou aqui renomear. Então, ele me dá o nome, tá? Depois eu venho aqui, eu quero renomear a reta, vai chamar ponto B, vou renomear, ele vai me dar o ponto lá. E aqui também o ponto da reta, renomear, ele vai aparecer o ponto C. Suponha, por exemplo, que eu quero que esse ponto fique mais visível, então eu posso usar essa aqui, o mover, e ponho ele um pouquinho mais para cá. Bom, para a construção geométrica, lembra o que a gente faz? A gente vai pegar uma circunferência ou um compasso, né? Aqui eu vou pegar uma circunferência por 2 pontos, com centro em A e um raio um pouquinho maior que a distância até a reta. E aí eu vou fazer o quê? A intersecção dessa circunferência com a reta. Vai me dar 2 pontos. Eu posso de novo querer saber o nome desse ponto, eu ponho renomear, e posso depois querer também o valor desse ponto e venho renomear. Bom, em seguida eu vou pegar também essa circunferência, vou pegar agora o quê? Um compasso. E com centro em E e raio até A, volto aqui, eu faço o quê? A intersecção dele, com centro em F e raio até A, eu faço isso. Agora, eu tenho que saber o quê? A intersecção dessas duas circunferências que eu tracei com o compasso. Então, ele vai marcar aqui, ó, este ponto e esse ponto. Aí, eu venho uma reta, passo pelo ponto A, pelo ponto da intersecção aqui, e essa reta é a minha reta perpendicular. Como é que eu provo isso? Eu provo isso, venho aqui, pego o ângulo, vou pegar antes, desculpa, eu preciso primeiro fazer a intersecção, senão ele não entende que existe uma intersecção entre a reta dada e a reta perpendicular. Aí eu venho aqui, pego o ângulo, centro com sempre assim, olha, o ângulo não é ABC, então eu começo F, o centro e o A. E ele deu um ângulo de 90 graus, ou seja, eu posso, pelas medidas, determinar então que essa reta é a reta perpendicular à reta BC. Agora, vamos mostrar como no software é possível traçar perpendicular somente utilizando já a propriedade presente aqui nos ícones do software. Então, primeiro de tudo, eu preciso de um ponto. Novamente, eu preciso vir aqui, diminuir um pouquinho o ponto, até ele já estava menor, né? Aí, vou aqui, marco um ponto qualquer. Aí, eu preciso de uma reta, né? Então, vou traçar uma perpendicular por um ponto a uma reta dada. Então, venho aqui, escolho uma reta qualquer. Veja, agora eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Aí, eu tenho a reta. Eu preciso saber o nome. Então, vou renomear o ponto A. Depois, eu quero saber o nome, o ponto B, renomear. Aqui, veja, se eu quisesse mudar o nome dos pontos, é tranquilo. Renomear é refazer. Renomear é o ponto C. Bom, aí eu venho aqui, pego o instrumento, a reta perpendicular. A reta perpendicular, eu quero traçar uma reta perpendicular por esse ponto a essa reta. Perfeito? Aí é perpendicular, a gente faz de novo aquela verificação, lembra? Primeiro tem que fazer a intersecção das duas retas, senão ele não entende, né? Aí eu venho aqui e vou marcar o ângulo, só que ele precisa de pontos, então eu pego o ponto C, o centro e A. Perfeito.